Olá, hoje eu queria conversar com você sobre sonhos, mas relacionando sonhos com a mediunidade e com o autoconhecimento. Então, por que trazer aqui para nós essa conversa sobre sonhos? Primeiro, vamos lembrar aqui que quando a psicanálise surgiu como uma ciência, como um saber voltado para a questão do autoconhecimento, o ponto de partida de Freud foi a interpretação dos sonhos. Então, ali foi o início da exploração das profundezas do inconsciente de cada um. E é interessante ver que essa tradição de compreensão dos sonhos, ela já está presente lá na Bíblia, né, através lá do José do Egito interpretando os sonhos do faraó, através do profeta Daniel explicando os sonhos lá do imperador Nabucodonosor. Então, nós vamos ver que a compreensão dos sonhos tem esse precedente histórico que foi recuperado por Freud como uma forma de acessar o conhecimento da profundeza do inconsciente. Tá? Então, para o médium, que é aquele que tem uma consciência de si mesmo ampliada, ou seja, a mediunidade abre o campo da consciência da pessoa e a pessoa precisa lidar com os elementos que estão dentro desse campo de consciência que foi ampliado. Então, a ampliação do campo surge pela mediunidade. Agora, fica para o médium o trabalho de entender os elementos que estão dentro desse campo de consciência. E assim como ele vai precisar entender o significado das visões, das vozes que ele escuta, das premonições, das intuições, das saídas de corpo, ele também vai precisar aprender a lidar com seus conteúdos emocionais que estão lá nesse campo do inconsciente. Tá? Bom, inicialmente falando um pouco da fisiologia dos sonhos, é comum uma pessoa dizer que não tem sonhos. Na verdade, a pessoa tem os sonhos, só que muitas vezes ela não se lembra disso, porque todos nós temos períodos de sonho que são ciclos em que nós vamos ter um sono superficial, depois nós vamos ter um sono profundo sem sonhos e depois nós vamos ter um sono profundo com sonhos. Depois volta o sono profundo sem sonhos e por fim o sono superficial de novo. Esse ciclo todo, ele dura em torno de 1h30 ou 2 horas. Então, durante um período de sono de, vamos supor, 8 horas, possivelmente você vai ter uns 4 períodos de sonho que vão durar em torno de uns 10 minutos, que corresponde ao ponto mais baixo desse ciclo. Esse período de sonho muitas vezes é percebido por alguém que vê uma pessoa dormindo através do movimento dos globos oculares. Então, se você vê uma pessoa dormindo do seu lado, com olhos fechados e mexendo os globos oculares, então certamente aquela pessoa vai estar sonhando. E se você acordar a pessoa naquele momento, ela vai relatar um sonho. Normalmente, nós nos lembramos daquele sonho que acontece ou próximo do amanhecer, que é mais fácil ser lembrado, ou o sonho vai ter uma carga de ansiedade muito forte, é aquilo que nós chamamos de pesadelos, e a pessoa vai acordar por conta do impacto emocional daquele sonho. E se você quiser ter acesso aos seus sonhos, para estudar os seus próprios sonhos, é bom que assim que você acorde, você anote um pouco do seu sonho num bloquinho, no caderninho, no seu celular, porque se você não anotar logo depois que você acorda, você vai perder o registro disso e não vai achar mais, tá? Agora, quando eu falo em sonhos aqui, eu quero falar de 4 tipos.
sendo que o primeiro é o mais comum, os outros três normalmente acontecem com aquelas pessoas que têm a experiência da mediunidade. E a gente precisa separar o sonho comum desses outros sonhos que não são comuns para que nós possamos entender a manifestação da mediunidade. Então, aquilo que eu estou chamando de sonho comum pode ser chamado de sonho simbólico. Sonho simbólico é aquele que você sonha com uma coisa que, na verdade, ele vai representar alguma outra coisa. Normalmente, todos nós estamos ou preocupados, ou interessados, ou aflitos por conta de alguma situação, por conta de algum relacionamento, por conta de algum objetivo. Isso fica como se fosse assim, permanentemente no fundo da nossa mente. E aí acontece o sonho. E o trabalho de compreender o sonho vai ser, muitas vezes, relacionar o elemento do sonho com um elemento da vida consciente e real da pessoa, lembrando que é um símbolo que está presente ali. Eu vou contar um exemplo só para ilustrar isso aqui que eu estou comentando com vocês. Uma mulher que divorciou de um antigo casamento estava se relacionando com um outro homem, que ela estava encontrando algumas questões não satisfatórias com aquele outro homem. E nesse momento ela sonha que ela estava em um ambiente, numa sala, numa coisa assim, e apareceu um sapo amarelo grande. Por que sapo amarelo grande? Esse é o elemento simbólico aí. Esse sapo amarelo dava um certo asco para ela, uma certa repulsa. Não medo, mas uma repulsa. E esse sapo amarelo grande é como se ele tivesse se duplicado e viraram 2 sapos, o que fez com que ela ficasse aborrecida nesse sonho. Comentando depois com essa paciente, ela fala que estava desfazendo desse segundo relacionamento por conta de um problema que esse candidato aí a namorado tinha, que era muito parecido com um problema do ex-marido de quem ela se divorciou. Então, nesse caso aí, o sapo vai representar aí o marido que ela teve, que foi duplicado nesse outro relacionamento que ela estava tendo. E dá até para pensar naquela historinha lá da princesa, né, que foi procurar sapos, né, esperando que um deles se tornasse um príncipe. No caso, o sapo aí se duplicou e não virou um príncipe. Bom, esse é um sonho simbólico. Então você está preocupado, você está interessado em alguma coisa e o sonho que aparece vai ter alguma relação com o que você estiver vivendo. Aí é preciso fazer essa relação de uma coisa com a outra. Normalmente esse tipo de sonho, quando compreendido, ele amplia a compreensão que a pessoa possa ter de si mesmo. Nesse exemplo específico aqui que eu comentei, a mulher, né, a paciente, ela entendeu que esse novo relacionamento não valia a pena, como o relacionamento anterior não valeu também. Então, digamos que a procura continua. Agora, se esse é o sonho simbólico, nós vamos falar em 3 outros tipos de sonho aqui, que normalmente já apontam para experiências ligadas à mediunidade. Um segundo tipo seriam sonhos que mostram, na verdade, que houve um desdobramento daquele corpo perispiritual ou corpo astral, aquela consciência que é capaz de existir fora do corpo. Normalmente, a pessoa se vê nesse outro ambiente de uma forma assim muito realista.
Normalmente, nesse tipo de sonho, não tem significados simbólicos. A pessoa vai em algum lugar, a pessoa encontra alguém, pode ser que ela encontre espíritos de pessoas falecidas. Normalmente tem um tipo de diálogo que seria muito próprio dos diálogos que aquela pessoa tinha com a outra pessoa enquanto era viva. E uma coisa curiosa é que quando acontecem esses desdobramentos e encontros com pessoas falecidas, se foram pessoas que faleceram mais velhas, mais idosas, elas serão encontradas rejuvenescidas, como se tivessem ali em torno de uns 40 anos de idade. Então, normalmente, quando esse tipo de coisa acontece, é uma forma do ente falecido, parente ou não, dar algum tipo de recado, algum tipo de comunicação e mostrar que está bem. Então, normalmente, esses sonhos, eles têm uma carga afetiva assim, importante, é considerado um sonho bem impactante, muito positivo para a pessoa que tem. Nem todos esses tipos de sonho podem ser positivos, né? Porque algumas vezes a pessoa vai ter um tipo de pesadelo de perseguição ou de estar perdido em algum lugar, que pode ser que seja também um sonho de desdobramento, em que a pessoa poderia estar perdida em algum canto aí do chamado mundo espiritual, ou poderia estar sendo perseguida também por entidades que habitam esses planos. Um outro tipo de sonho seriam os sonhos de reminiscências de vidas passadas. Algumas experiências de vidas passadas podem ter sido tão fortes, no sentido positivo ou no sentido negativo de um trauma, que esse conteúdo precisa ser aflorado para o campo da consciência. E podem aparecer situações ali de aprisionamento, podem aparecer também situações de perseguição, de conflitos que a pessoa possa ter tido. Normalmente, o que permite a gente identificar que seja um sonho de reminiscência de vida passada é porque são sonhos lógicos, coerentes, não tem nada, como se diz, maluco nesse sonho, como nos sonhos simbólicos, e aparecem detalhes de época curiosos, detalhes assim de ambientes, detalhes de roupas, detalhes de utensílios que representariam exatamente o tempo que a pessoa estaria vivendo naquele momento. Também esse tipo de sonho ele é importante porque ele vai mostrar uma parte da vida que a pessoa já teve que está pedindo para ser recuperada, reconsiderada. É como se tivesse ficado alguma coisa dessa vida passada que a pessoa precisa retomar para si, recuperar para si. E como acontece espontaneamente, é porque esse conteúdo só tinha essa forma de se apresentar na consciência e aparece dessa forma. Então, isso também representa uma ampliação do campo da consciência da pessoa. E o último tipo de sonho aqui seriam os chamados sonhos premonitórios, porque nós vimos aqui que a consciência do médium ela não está presa necessariamente nem ao espaço e nem ao tempo. Então, algumas vezes no sonho premonitório, o médium ele vai antecipar alguma coisa que vai acontecer no futuro próximo. Normalmente são situações banais. A pessoa sonha com alguém e daí a 1 ou 2 dias encontra aquela pessoa. Ou sonha que vai ter um resultado positivo em algum teste ou em algum concurso e depois efetivamente vai acontecer da pessoa realmente ter esse resultado positivo. Algumas experiências chamadas de déjà vu, que quando a pessoa sente assim, eu já vivi essa cena, eu já
passei por isso, podem ser situações que a pessoa tenha visitado essa situação no futuro próximo, mas em sonho, um sonho com essa característica premonitória, e a pessoa possa não ter percebido isso, poderia nem ter prestado atenção a isso. Então, quando nós falamos nesses 4 tipos de sonho, todos eles podem ser importantes para o autoconhecimento. E quando nós falamos de mediunidade, a mediunidade, ampliando as possibilidades da consciência, vai permitir que os sonhos também sejam um recurso de autoconhecimento para si mesmo. Um autoconhecimento que pode ser necessário não só para a pessoa conduzir a própria vida, mas necessário também para que a pessoa consiga administrar a sua experiência de mediunidade ao longo da sua vida e relacionamentos. Então, num próximo vídeo, nós vamos continuar comentando outros assuntos que sejam interessantes para vocês. Um abraço.